Redação do Enem de 2018, a minha redação, que eu tirei 920 pontos. 920, né? 2% dos alunos tiraram acima de mais de 900 nesse ano. Em relação ali a 2019, a gente teve um acréscimo em relação aos alunos que tiraram acima de 900 pontos, né? Ficaram 3,2%, enquanto aqui no ano de 2019, 2018, percentualmente 2%. Novamente, a maior parte dos alunos com nota intermediária de 500 a 600 pontos, mas olha que interessante ali, ó, a quantidade de alunos que na época tiraram entre 300 e 400 foi de 23,7%, quase bateu a nota ali dos 501 a 600 pontos. Então, novamente, a redação distingue os candidatos, e isso aqui fica bem claro quando a gente pega esses gráficos aqui. Então, aqui está a imagem, né? A imagem do espelho que o corretor recebe em casa, e que, enfim, eu escrevi na folha oficial, o corretor recebe isso aqui, o scanner, né, o espelho e tal. Novamente, assim como eu mencionei na correção de 2019, percebam as margens dos dois lados. Praticamente não há erro na transição, né, da separação silábica, por exemplo, que é algo que muitas vezes os alunos erram, né? Na separação silábica de uma palavra, quando for fazer a transição de linhas, tá? Quando chega lá no final da linha, muitas vezes os alunos, o que eles fazem? Né? Vocês vão rir agora. Chega no final, acaba diminuindo a letra para caber no canto, para não fazer a transição silábica. Tá? E, enfim, no lado esquerdo, olhem, né, o espaço ali, mais ou menos um dedo, no máximo 2 dedos, para fazer início de parágrafo, tanto na introdução, quanto no D1, quanto no D2, quanto na conclusão. É interessante também ver assim de uma forma mais direta, 6 linhas na introdução, depois a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas no D1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas no D2, mais ou menos, né, mantendo a mesma quantidade de linhas para cada um dos desenvolvimentos, e a conclusão aqui um pouquinho maior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Então, o maior parágrafo da minha redação no ano de 2018 foi a conclusão. Vamos fazer a leitura detalhada de cada um dos parágrafos. Eu gosto bastante dessa introdução. Na verdade, eu gosto que eu citei Alice no País das Maravilhas, tá? Que é uma obra que eu cito em toda a primeira aula de redação, né? Primeira aula do ano, e eu gosto bastante dessa obra que eu citei. Na obra Alice no País das Maravilhas, fecho parênteses, né? Porque eu estou citando a obra, há uma cena em que Alice, vírgula, diante da dúvida sobre qual caminho seguir na floresta, vírgula, delega ao personagem Mestre Gato, o qual visualiza a situação de forma sarcástica, a decisão que ela faria. Ponto. De forma análoga, vírgula, é fato que os usuários, vírgula, ainda que sem saber, vírgula, têm, com circunflexo, tem, obviamente, porque eu estou falando dos usuários, no plural, circunflexo, suas escolhas na internet direcionadas por sistemas externos, vírgula, principalmente com o recrudescimento, ou seja, com o aumento, né, na utilização de dispositivos tecnológicos nos últimos anos. Ponto. Nesse contexto, vírgula, a manipulação do comportamento pelo controle de dados na internet, aqui eu estou retomando o quê? O tema, basicamente eu copiei aqui o tema, deve ser combatida. Novamente, o deve ser aparece, porque é a forma que eu gosto de fazer a tese, só muda a palavra aqui, combatida. Não só, como também aparece novamente, assim como eu fiz em 2019, eu apresento o tema no final da introdução, com não só, como também. Não só pela subversão de dependência, então, assim, Léo, o que é essa tal de subversão de dependência? Eu vou mencionar isso no desenvolvimento 1. O objetivo da introdução é citar de forma breve o argumento 1. E no desenvolvimento 2, ó, como também pela garantia de liberdades individuais. No desenvolvimento 2, eu vou falar mais sobre essa tal garantia de liberdades individuais. Então, para resumir, o que tem nesse período de introdução? Caneta vermelha, nós temos estratégia introdutiva, baseada na citação de uma obra. Descrever um pouco do cenário. Eu poderia, então, dizer que é uma estratégia introdutiva baseado em descrição, em uma citação de obra, ao mesmo tempo que eu tenho uma descrição física, né, uma descrição de cenário aqui. Depois eu faço, né, uma expansão trazendo o problema né, com uma analogia, né, eu trago uma obra e faço uma analogia, depois eu faço um fechamento, né, faço um somatório com fechamento, com a tese clara aqui, com o argumento 1 e 2 novamente, em paralelo no fim da minha introdução. É o básico, 3 períodos. Estratégia introdutiva, expansão da estratégia
e tese clara com argumentos em paralelo. Atenção aos conectivos, de forma análoga nesse contexto que eu utilizei. Desenvolvimento 1. Marca texto, amarelo, em primeiro plano. Desenvolvimento 2, ademais. Novamente, assim como na redação de 2019, eu coloco ademais para iniciar o desenvolvimento 2. Em primeiro plano, vírgula, é fundamental destacar. É fundamental destacar, dentro lá das possibilidades de tópico frasal, eu tenho o quê? Eu tenho 3 Ds e 4 Cs. Campo, confronto, causa e consequência, definição, declaração e divisão. Aqui eu já estou declarando, tá? É fundamental destacar que o grau de dependência do indivíduo perante a internet corrobora, ou seja, facilita a manutenção do problema. Qual o problema? O tema. Vamos para a estratégia argumentativa. Para Castells, sociólogo espanhol, aqui ainda eu cito quem é Castells, né? O ser do século XXI é tão dependente da internet quanto as indústrias foram da eletricidade na era industrial. De fato, já vou fazer uma confirmação do que Castells disse, porque não basta citar algo de fora, eu tenho que trazer o problema para a discussão. De fato, as empresas têm utilizado informações dos usuários, né, a partir dessa relação de dependência atingida, a fim de obter ganhos monetários por anúncios direcionados ao público de interesse. Basicamente, estou dizendo aqui da questão do tráfego, né? Uma vez que vocês, ao acessarem as redes sociais, por exemplo, vocês permitem que essas empresas compartilhem algumas informações com empresas que utilizam o tráfego pago, por exemplo, para justificar anúncios, né? Cabe ao indivíduo, vírgula, entretanto, vírgula, olha a contraposição, dotado de liberdade e responsabilidade, assim como relata Jean-Paul Sartre. Então, aqui eu estou citando mais um outro autor, que eu não precisava ter utilizado, poderia ter retirado, né? Definir o quanto essa imposição afetará seu modo de agir e de pensar. É evidente, olha só a modalização, que a conduta equilibrada, abordada por Aristóteles, ou seja, eu estou fazendo mais um autor aqui, no livro Ética Nicomo, lendo agora eu teria tirado Sartre, teria só colocado com as minhas ideias aqui, poderia ter fechado 5 Aristóteles. Lembrando, vocês podem fechar o parágrafo de desenvolvimento com uma ideia de um autor, tá? Mas vocês já devem ter mencionado a ideia antes, né? Não fechar com uma ideia nova. No caso aqui eu estou citando Aristóteles, mas eu faço um fechamento, ó. É evidente que a conduta equilibrada abordada por Aristóteles no livro Ética Nicomo, vírgula, seja adotada pelo usuário, vírgula, a fim de reverter o encaminhamento de conduta orientado por algoritmos. Aqui é um fechamento de qual tipo? Aqui é um fechamento um pouquinho mais conclusivo, correto? Não é um fechamento tão crítico. Eu já estou dando meio que um encaminhamento para a proposta de conclusão. Vamos analisar aqui, ó, tópico frasal, como um conectivo de localização, que é o em primeiro plano. É fundamental destacar tópico frasal aqui com uma declaração, uma primeira estratégia argumentativa baseada em Castells, uma segunda estratégia argumentativa baseada em Sartre, uma terceira estratégia argumentativa baseada em Aristóteles, no grande livro Ética Nicomo, tá? Aqui eu tenho o conectivo, ó, de fato, comprovando que o problema existe. Depois da estratégia argumentativa, o que eu faço? Uma análise, um comentário, uma comprovação. É isso que eu faço. Aqui eu faço uma segunda expansão e aí eu faço o fechamento depois de parágrafo, com um fechamento um pouquinho mais conclusivo. Tópico frasal, estratégia argumentativa 1, expansão novamente, e fechamento. 5 períodos. No mínimo 4, aqui eu fiz 5. Desenvolvimento 2. Ademais, é indubitável que, novamente, já modalizo na saída, já faço um tópico frasal baseado em declaração. É indubitável que o poder dos conglomerados sobre o controle de dados na internet necessita ser fiscalizado. Aqui eu já meio que iniciei um tópico frasal com uma conclusãozinha, né? Sem contrapor os direitos individuais expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Novamente, algo que eu não faço tanto agora, né, que eu não oriento tanto vocês, mas eu já citei uma estratégia argumentativa no tópico frasal. O que eu teria feito aqui? Eu teria feito um tópico frasal mais direto e ter deixado a declaração para depois. Mas, enfim, é uma opção. Se vocês forem ler textos 1000, alguns alunos já colocam alguma estratégia no tópico frasal. Segundo Nicolas Negroponte, cientista estadunidense, a tecnologia não se refere mais ao uso exclusivo de computadores, mas da vida humana. Talvez vocês estão perguntando, Léo, tu citou Castells no desenvolvimento 1, citou Nicolas no desenvolvimento 2.
São dois autores, né, bem relacionados aqui ao tema. Como é que tu lembrou disso no dia? É que eu lembro que eu, assim, nas vésperas da prova, eu acabei revisando algumas coisas, e internet era um dos chutes nossos na época, assim, e não tinha caído recentemente o Enem, e o que que eu falei? Eu vou dar uma olhada nos autores que falam sobre tecnologia, tá? E eu lembro que num dos aulões eu conversei também com o professor Douglas Azevedo, na época, que era professor da disciplina de Sociologia e Filosofia, e a gente discutiu, eu acho, esses dois autores em alguma das aulas, ele citou e eu anotei para citar no dia. Então, como eu disse, tudo é aula, tudo é aula. Então, eu estava num aulão para os alunos, o professor citou, eu anotei um, anotei outro, e depois cheguei em casa, dei uma lida, chegou no dia na redação, apareceu. A tecnologia não se refere mais ao uso exclusivo de computadores, mas da vida humana. Ainda que, novamente, contestação, ainda que o poder de decisão fique ameaçado diante daquele controle, né, que eu já citei anteriormente, principalmente um sistema desordenado pela quantidade de informações e baixa curadoria, é artificial, olha a modelização, é artificial pensar que essa entropia, que é o grau de desordem do sistema, eu estou mencionando o conceito físico, mais uma estratégia argumentativa aqui, seja utilizado por empresas para moldar comportamentos individuais. Esse fato social, conceito definido por Emile Durkheim, mais um autor, precisa, vírgula, portanto, olha a modelização, isso é a modelização, ser reduzido em sua coercitividade, exterioridade e generalidade. Isso é o conceito de fato social do Durkheim, né? Vamos ao resumo aqui. Vamos pegar a caneta vermelha. Tópico frasal, portanto, um pouco diferente esse tópico frasal aqui, né? Tópico frasal, mas também com uma declaração, que é a que eu mais gosto de fazer, mas aqui eu já citei uma primeira estratégia argumentativa, né? Que foi meio que breve, eu só citei que está expresso na Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, mas eu não expandi muito isso. Depois eu venho com o primeiro autor, né, mais relacionado ao assunto, falo um pouco da ideia dele, depois eu faço uma expansão com uma contraposição, aqui modalizando mais, colocando a minha ideia, né, modalizando bastante, né, é artificial pensar, né, faço mais uma estratégia que eu nem expliquei a entropia porque não teve espaço, mas é grau de desordem do sistema, isso é o conceito físico, tá? Esse fato social, bom, eu faço aqui o meu fechamento de parágrafo com mais uma estratégia argumentativa, poderia ser uma quarta ainda aqui utilizada, né? Mas, claro, eu modalizo, né? Precisa ser reduzido. E, novamente, eu faço um fechamento não crítico, mas meio que conclusivo aqui, né, de desenvolvimento, tá? Então, eu tenho tópico frasal, tenho primeira estratégia, tenho expansão, tá? Com uma terceira estratégia ali, e um fechamento. Então, aqui eu tenho 4 períodos, e não 5, como no desenvolvimento 1. Tá? Vamos lá, vamos para a conclusão. Último parágrafo. Marca-texto amarelo, por tudo isso, com tudo isso, portanto, são os conectivos que eu gosto de utilizar para iniciar a conclusão. A manipulação do comportamento pelo controle de dados na internet, retomo o tema, basicamente eu copiei. Não, eu poderia ter usado sinônimos, antônimos, hiperônimos, expônios, frases semelhantes, os elementos de retomada do tema aqui, ao invés de copiar, sim. Por que tu copiou? Porque eu talvez não tinha tão sistematizado isso que eu estou falando para vocês hoje. Tá? Com o tempo a gente vai mudando algumas coisas. Necessita ser combatido, a retomada de tese, primeira linha da conclusão. Vírgula, seja pela ação dos indivíduos, vírgula, seja pelos órgãos regulamentares. Aqui eu retomo em relação os dois argumentos que eu utilizei. Lembrem-se, a proposta de conclusão tem que estar relacionada com a discussão. Argumento 1, ação 1. Argumento 2, proposta de intervenção 2. Léo, precisa ter duas propostas? Resposta, não. Por que tu gosta de utilizar? Justamente por esse motivo, porque se eu tenho dois argumentos, eu vou fazer uma proposta para cada argumento. Vamos às duas propostas. Proposta 1. Cabe ao governo federal, vírgula, desse modo, vírgula, aqui o desse modo conectivo e deslocado, né, em conjunto com escolas de nível fundamental e médio das redes públicas e privada, promover, né, o quê? Ações como debates, palestras e rodas de discussão com seus alunos e familiares sobre esse tema, para quê? No intuito de evitar a manipulação que pode afetar principalmente os jovens através dos dispositivos eletrônicos sem controle. Ademais, além disso, somado a isso, soma-se a isso, vírgula, cabe ao indivíduo, em parceria com as associações de bairros e nações não governamentais, aqui eu coloco o indivíduo como um agente. Lembram do GOMIFES? GOMIFES-PAC, GOMIFES-AC e seus variantes? Governo, ONG, indivíduo, mídia, empresas privadas, escolas, famílias, associações de bairros, cooperativas, prefeituras municipais, e etc, etc, etc.
ou quem é isso, tá? O mnemônico ele só facilita, né, o lembrar. Cabe ao indivíduo, em parceria com a Associação de Base de Organizações Ambientais, estimular a fiscalização por parte dos órgãos de controle sobre o uso irresponsável, aqui eu ainda estou no o que, né? Sobre o uso, o que e o quem. Ficou um pouquinho confuso aqui, né? Quem? O indivíduo, em parceria com as associações de base de organizações ambientais. Fazer o quê? Estimular a fiscalização. Como? Por parte dos órgãos de controle sobre o uso responsável de informações pessoais, vírgula, a fim de evitar o uso desses dados para ganhos de propagandas que forem descabíveis. Assim, ao contrário de Alice, fecha esse circuito novamente, assim como fez em 19, em 2018, eu tento retomar o que eu disse lá na introdução, será possível realizar uma ação com mais liberdade, responsabilidade e equilíbrio. Isso aqui era o quê? Isso aqui é o que eu citei de Sartre, desculpa, que eu citei de Durkheim, perdão, na linha 21 aqui, ó. Coercitividade, exterioridade e generalidade, né? Ou o que eu citei em Sartre aqui na linha 12, ó, quando eu falo de agir, de pensar, dotado de liberdade e responsabilidade, né? Então eu menciono não só Alice, como eu também menciono o que eu citei lá de Sartre no D1, né? Ou de Durkheim no D2. Diante do controle de dados na internet, eu gosto de fechar o desenvolvimento com o tema, tá? Falar do tema ali no fechamento. Então, para encerrar a caneta vermelha, eu tenho o articulador longo com a retomada do tema aqui também, tá? Retomada de tese, retomada do tema. Eu tenho, aqui não era necessário, mas eu coloquei os dois argumentos aqui, ó, e as duas ações que vão ser reservadas. Aqui eu tenho a primeira ação, né? Primeira ação. Aqui eu tenho a segunda ação com outro conectivo. E aqui eu tenho meu fechamento otimista, né? Fechando de forma otimista, fazendo um fechamento circuito, um FC, um circuito com um fechamento otimista. Percebo que essa conclusão aqui, talvez eu poderia ter feito de uma forma um pouco mais simples, né? Quem vai fazer o quê, como, para quê. Hoje eu sei que uma situação de uma proposta de intervenção, perdão, basta. Né? Bom, quanto eu fiquei aqui? Fiquei com 180 na competência 1, fiquei com 200 na competência 2, fiquei com 180 na competência 3, fiquei com 180 na competência 4, fiquei com 180 na competência 5. Em 2018, portanto, um corretor me deu 1.000 pontos e o outro corretor me tirou 40 pontos na competência 1, me tirou 40 pontos na competência 3, me tirou 40 pontos na competência 4, me tirou 40 pontos na competência 5. Léo, é possível um corretor dar, né? Ou seja, pessoal, em 4 competências, um corretor me tirou 40 pontos. Ele me deu 160 em 4 competências das 5. 60 pontos, 40 pontos, perdão, 40 pontos retirados em 4 competências, isso dá 160 pontos. Ou seja, enquanto um corretor me deu 840 pontos, certo? Eu perdi em 4 competências, eu perdi 4 vezes 40 é 160. Tirando de 1.000, isso dá 840. Enquanto um corretor me deu 840, o outro corretor me deu 1.000 pontos. Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Para um corretor nesse ano eu mereci 840 pontos e para outro corretor eu mereci 1.000 pontos. Eu fiquei com a nota 920 no ano de 2018. E aí, o que vocês acharam? Quero a opinião de vocês.